5 questões sobre distância entre dois pontos. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala galera, chegando com mais um vídeo onde eu vou estar resolvendo mais 5 questões sobre distância entre dois pontos, entrando aí no universo da geometria analítica. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir para você não esquecer de se inscrever, deixa aí seu like caso você goste do vídeo e ative o sininho para que você seja notificado sempre que tiver material novo no canal, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolada, começando com a questão número 1. Pergunta-se qual é a distância entre os pontos A e B em centímetros, sabendo que suas coordenadas são ponto A, 2, 3, ponto B, menos 2 e menos 2. Bom, para a gente calcular a distância entre esses dois pontos, nós vamos usar a fórmula para a distância entre dois pontos dados, que é dada pela raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Lembrando apenas que essa ordem aí não vai influenciar, tá? Escrever xb menos xa ou xa menos xb, o resultado final vai ser o mesmo, porque vai ficar elevado ao quadrado. E se o resultado for positivo ou negativo quando elevado ao quadrado, a resposta ficará positiva sem problema nenhum. Agora é só a gente substituir os valores. O x do b é menos 2, o x do A é 2, então fica menos da fórmula 2 do A ao quadrado, mais o y do B, que é menos 2, menos o y do A, que é 3. Então fica menos com mais 3, menos 3. Resolvemos isso aí. Menos 2 com menos 2, a gente repete sinal e soma. Vai dar menos 4 ao quadrado. E menos 2 com menos 3, sinais iguais, a gente repete soma, vai dar menos 5 ao quadrado. Desenvolvemos essas potências, menos 4 ao quadrado vai dar mais 16, e menos 5 ao quadrado vai dar mais 25. Somamos então 16 com 25, que vai dar 41, e a raiz quadrada de 41 é aproximadamente igual a 6,4. Portanto, a resposta correta é a letra E, 6,4 centímetros. Questão 2. Certos programas de computador utilizados para desenhos técnicos empregam sistemas de coordenadas cartesianas. Assim, após realizado o projeto no computador, basta enviá-lo às máquinas que fabricam a peça para que cortem a matéria-prima em determinados pontos ou façam desenhos no próprio material. Uma dessas máquinas faz um desenho em uma chapa metálica no formato de triângulo, quando as coordenadas inseridas pelo programador para os vértices são A 2 e 0, B 8, 0 e C 5 e 3 raiz de 3 em centímetros. Pergunta-se qual o perímetro desse triângulo. Bom, perímetro, só para lembrar, corresponde à soma das medidas dos lados, nesse caso, do triângulo. Então, nós precisaremos calcular a medida do lado AB, do lado AC e do lado BC. Como nós temos as coordenadas dos vértices, nós vamos então calcular a distância de A até B, que vai ser a medida do lado AB, a distância de A até C, a distância de B até C, e em seguida a gente soma os três resultados para se obter então o perímetro. Começando então com a distância de A até B, a medida do lado AB. Nós vamos substituir o x do B, que é 8, e o x do A, que é 2. Então fica 8 menos 2 ao quadrado. O y do B é 0 e o y do A também é 0. Resolvendo, 8 menos 2 vai dar 6 ao quadrado, 0 menos 0 vai dar 0. E 6 ao quadrado, já que 0 ao quadrado vai dar 0, 6 ao quadrado vai dar 36. E a raiz de 36, portanto, é igual a 6. Descobrimos, então, a primeira medida de um dos lados do quadrado, o lado AB. Agora a gente vai calcular a medida do lado AC, usando a mesma relação, distância entre dois pontos. O x do C é 5, o x do A é 2, então fica 5 menos 2. O y do C é 3 raiz de 3, o y do A é 0, então vai ficar 3 raiz de 3 menos 0 ao quadrado. Resolvemos, o 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado, e o 3 raiz de 3 menos 0 vai dar 3 raiz de 3, que também fica elevado ao quadrado. Atenção só agora, na hora que for resolver, esse 3 raiz de 3, porque o expoente 2 vale para o 3
e vale também para a raiz de 3. Então, nós vamos ficar com 3 ao quadrado, que vai dar 9, essa primeira potência. E nessa segunda potência, nós vamos fazer 3 ao quadrado, que vai dar 9 também, vezes a raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado seria igual a raiz de 9, que por sua vez é igual a 3. E aí a gente multiplica o 9 vezes 3, que vai dar exatamente esse 27. Somamos então o 27 com 9, isso vai dar raiz de 36, e a raiz de 36 é 6. Portanto, o lado AC também vai medir 6 centímetros. Vamos agora calcular a medida do lado BC. Substituindo, o x do C vale 5, o x do B vale 8, fica 5 menos 8 ao quadrado. O y do C vale 3 raiz de 3, o y do B vale 0. Fica 3 raiz de 3 menos 0 ao quadrado. 5 menos 8 vai dar menos 3, 3 raiz de 3 menos 0 vai dar 3 raiz de 3. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, e 3 raiz de 3 a gente já fez na distância AC, vai dar 27. De novo, somamos o 27 com 9, vai dar 36, e a raiz de 36 é igual a 6. Portanto, a gente descobriu as medidas dos três lados. Esse triângulo, inclusive, a gente pode dizer que ele é um triângulo equilátero, já que todos os lados medem 6 centímetros. Mas como que a questão está querendo saber é o perímetro, basta que a gente some 6 mais 6 mais 6, ou multipliquemos 6 por 3, né, já que são três lados iguais. E aí a gente conclui que o perímetro é igual a 18 centímetros e que a resposta correta, portanto, é a letra B. Questão 3. Seja o ponto Q de coordenadas menos 1 e A um ponto do terceiro quadrante. O valor de A para que a distância do ponto P de coordenadas A e 1 ao ponto Q seja igual a 2 é... Bom, ele novamente está falando aí sobre distância. Obviamente é o tema desse vídeo, distância entre dois pontos. Nós vamos então usar a fórmula da distância entre dois pontos. Agora a distância entre Q e P. Ele disse que essa distância é igual a 2. Então eu vou substituir o dQP, ou seja, a distância de Q a P, por 2. E vou substituir os valores das coordenadas dadas. O x do P é A, o x do Q é menos 1. Então vejam, x do P eu substituí por A, e o x do Q eu vou substituir por menos 1. Só que como já tenho menos 1 aqui da fórmula, menos com menos 1 vai ficar mais 1. O y do P é 1 e o y do Q é A. Então fica 1 menos A. Vejam que surgiram aí dois produtos notáveis. O chamado quadrado da soma e o chamado quadrado da diferença. Eu vou desenvolver isso. E só para lembrar, quadrado da soma é o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes A vezes 1 vai dar 2A, mais o quadrado do segundo. Essa primeira parte aqui, esse trinômio, corresponde ao desenvolvimento de A mais 1 ao quadrado. E agora a gente vai fazer o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse trinômio é o desenvolvimento de 1 menos A ao quadrado. Agora a gente vai simplificar. Temos ali A2 e A2 que dá para a gente somar. A2 mais A2 vai dar 2A2. Esse 2A positivo e esse 2A negativo a gente corta, vai dar 0. E sobra 1 mais 1 que dá 2. Vejam que apareceu aí a chamada equação irracional. Então, para a gente resolver essa equação, basta que a gente eleve os dois membros ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é o índice dessa raiz, ok? Então, fazendo 2 ao quadrado vai dar 4, e essa raiz elevada ao quadrado, esse expoente vai, entre aspas, eliminar a raiz. Então, vai sobrar 2 ao quadrado, 4, e aqui, o radicando, 2A ao quadrado mais 2, a gente só repete. Formamos aí uma equação do segundo grau incompleta em B. Eu vou passar o 2A2 para o primeiro membro e vou passar o 4 para o segundo.
Só que eu vou fazer isso de uma forma direta, tá? Então vai ficar assim, 2A2 igual a 4 menos 2. Se a gente passasse ele negativo, 4 também iria negativo. Quando a gente multiplicasse por menos 1, ia resultar nessa equação. Simplificando, 4 menos 2 vai dar 2, e a gente pode então dizer que o a ao quadrado é igual a 4 menos 2, que é 2, dividido pelo coeficiente do A2, que também é 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, então isso vai ficar igual a mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Só lembrando, tá? Equação de segundo grau incompleta em B, a gente resolve ela transformando a potência numa raiz. Ficaria então assim, mais ou menos 1. A raiz de 1 é 1, então A vai ser igual a mais ou menos 1. A questão é que o enunciado está dizendo que esse ponto pertence ao terceiro quadrante. Então, se a gente for lembrar lá no terceiro quadrante, vamos só representar aqui o plano cartesiano rapidinho. No terceiro quadrante, o x é negativo, e ele já está lá, ó, menos 1, e o y também será negativo. Então, significa dizer, já que o y aqui do Q está representado por A, que desses valores do A, o mais 1 e o menos 1, o que vai nos interessar é apenas o menos 1, já que ele está no terceiro quadrante. Então, a gente conclui que o A é igual a menos 1 e que a resposta correta, então, é a letra E. Questão 4. Um topógrafo que se encontrava no portão de saída da escola foi chamado para medir a distância entre o local em que se encontrava até o latão de lixo reciclável M, equidistante, ou seja, a uma mesma distância de dois latões A e B não recicláveis da escola. As coordenadas são ponto A, 2 e 2, ponto B, 4 e 8, e o local do topógrafo representado pelo ponto P de coordenadas 3 e 9. Considerando todas as coordenadas em metros, qual a distância do ponto de saída, do portão de saída P, ao ponto médio de AB, ou seja, ao local do latão de lixo reciclável? Bom, ele quer a distância de P a M, que é o ponto médio de AB. Para a gente, então, calcular essa distância, primeiro a gente tem que saber as coordenadas de M. E como M é o ponto médio, basta que a gente calcule a média entre as coordenadas de A e B. Então, eu vou somar o x do A, que é 2, com o x do B, que é 4. E como é uma média aritmética simples, a gente vai somar dois valores e dividir por 2. Depois eu vou pegar o y do A, que é 2, somar com o y do B, que é 8, e também dividir por 2. Com isso, a gente vai concluir que o ponto M tem coordenadas 2 mais 4, 6, que dividido por 2 vai dar 3, e 2 mais 8, 10, que dividido por 2 vai dar 5. Então, o ponto M que a gente precisa tem coordenadas 3 e 5. E o ponto P, ele já deu aqui as coordenadas 3 e 9. Então, a gente agora vai simplesmente calcular a distância de P até M, usando a fórmula da distância entre dois pontos, e aí é só substituir os valores. O x do P vale 3, o x do M também, então fica 3 menos 3 ao quadrado. O y do P vale 9, o y do M vale 5, então fica 9 menos 5 ao quadrado. 3 menos 3 vai dar 0, 9 menos 5 vai dar 4, 0 ao quadrado é 0, 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 0 vai dar 16. Então basta a gente calcular a raiz de 16 e descobrir então que essa distância é igual a 4 metros, e a resposta correta, portanto, é a letra D. Questão 5. Sendo o ponto M de coordenadas 7, 7, o ponto médio do segmento de extremos A e B, qual a distância ou qual a medida do segmento AB? Bom, para a gente calcular a medida de AB, a distância de AB, a gente precisa das coordenadas de A e de B. E aí a gente vai ter que descobrir os valores então do x e do y. Para isso, a gente vai usar a regrinha, a fórmula do ponto médio, que diz que o x, ou a coordenada x do ponto médio, é igual à média aritmética das coordenadas x do A e do B. Então, o x do M, a questão disse aqui que é 7. A gente vai substituir por 7.
O x do A é 3 e o x do B é x. A gente vai apenas pegar esses valores e substituir nessa forma. Então vai ficar 7, que é o x do M, igual ao x do A, que é 3, mais o x do B, que é x. Fazemos aqui meios pelos extremos e ficaremos com 3 mais x igual a 7 vezes 2, que dá 14. Passamos o 3 para o outro lado, ele vai mudar o sinal, vai ficar x igual a 14 menos 3, que é igual a 11. Descobrimos então o valor do x. E aí a gente vai ter as coordenadas do ponto B já completas. Vamos em busca do valor do y para o ponto A. O y do ponto médio é calculado também pela média aritmética entre o y do A e o y do B. Então, novamente, nós vamos substituir. O y do ponto médio é 7. O y do A é o y do A é y e o y do B é 10. Então, de novo, a gente faz meios pelos extremos e vai ficar y mais 10 igual a 14, 7 vezes 2. Passamos o 10 para o outro lado, subtraindo. 14 menos 10, o y vai ser 4. Com isso, a gente agora tem as coordenadas completas de A e de B. Então, ponto A vai ficar onde era 3 e y, agora vai ser 3 e 4. E o ponto B, que era x e 10, agora vai ser 11 e 10. Basta, já que ele quer a medida de AB, que a gente agora calcule, usando as coordenadas de A e B, a distância entre eles. Então, nós vamos substituir. O x do B é 11, o x do A é 3. Então, vai ficar 11 menos 3 ao quadrado. O y do B é 10, o y do A é 4, então vai ficar 10 menos 4 ao quadrado. Subtraímos, 11 menos 3 vai dar 8 ao quadrado, e 10 menos 4 vai dar 6 também ao quadrado. Resolvemos as potências, 8 ao quadrado vai dar 64, e 6 ao quadrado, 36. Somamos isso aí, vai dar 100, e a raiz de 100 é igual a 10. Ou seja, a distância entre os pontos A e B corresponde a 10, e a resposta correta, portanto, é a letra D.